Olá, amados, olá, amadas, sejam todos muito bem-vindos nesse vídeo. Se você chegou aqui é porque Deus tem uma mensagem do céu para você. Talvez você esteja se perguntando: aonde está Deus no meio das minhas dores? Aonde está Deus quando as coisas dão errado para mim? Aonde está Deus no meio do meu sofrimento? E é isso que Deus quer te responder nesse vídeo, por isso Ele te trouxe até aqui. Permanece aqui, eu vou começar esse vídeo fazendo uma oração, consagrando essa mensagem a Deus, porque tudo vem dEle, tudo é para Ele. E quero ler uma mensagem que o Senhor tem destinado para nós aqui na Bíblia, para edificar a nossa vida. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui diante de Ti, Senhor. Eu tenho aqui, Pai, 5 pães e os 2 peixes. Que o Senhor possa usar, Deus, essa palavra e multiplicar, Deus, em nossos corações, promovendo aquilo que o Senhor deseja gerar em cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, assume o controle dessa palavra e que cada palavra ministrada aqui, Senhor, seja conduzida e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia conta e retrata quando Jesus estava prestes à crucificação, que ele estava lá no Getsemane e que Jesus passou por todas aquelas dores, mas ele orou ao Pai, dizendo ao Pai: se possível, faça de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja conforme eu quero, mas conforme a tua vontade. E Jesus nos traz ali sobre o meio da sua maior dor, o momento de maior aflição. Jesus, ele nos ensina. E aqui ele nos traz a revelação de onde está Deus no meio das nossas dores, no meio das nossas aflições. Eu quero ler essa passagem com você que se encontra lá em Marcos, capítulo 14, versículo 32. Diz assim: então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, que significa Pai, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice de sofrimento, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prenda-no e leve-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos os abandonaram e fugiram. Eu vou repetir isso daqui. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos os abandonaram e fugiram. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Eu quero finalizar a palavra aqui e eu quero compartilhar com você aquilo que Jesus gerou no meu coração em meio às próprias dores que eu sofri, aos desertos que eu passei, mas também conversando com tantas pessoas que passaram por dores sobre-humanas. E muitas pessoas já me perguntaram: Alexia, por que Deus permite essa tristeza acontecer com essas pessoas que são tão boas? Eu ouvi muitas vezes isso. E quando as pessoas fizeram essa pergunta para mim, Deus me remeteu a essa palavra
e me trouxe o quanto Jesus sofreu sem merecer, o quanto Jesus era puro, o quanto Jesus era perfeito e o quanto Jesus sofreu nas mãos daquelas pessoas por minha e por sua causa. E aqui Deus ele traz inúmeros ensinamentos para nós. E se você talvez esteja se questionando aonde está Deus no meio dos sofrimentos, eu quero te falar duas coisas. Primeiro, que Deus está no mesmo lugar onde o seu único filho foi morto por mim e por você pela nossa salvação. Onde o seu único filho, ele foi crucificado de forma injusta para que a palavra de Deus se cumprisse e a gente tivesse acesso livre, não só a Deus, mas ao Pai, para que fôssemos juntos para a eternidade, para que tivéssemos acesso à eternidade. E nesse momento Jesus não mereceu. Então Deus estava no céu, vendo tudo aquilo acontecer, aquela injustiça ser cometida com seu filho. E Jesus, se você olhar um pouco mais para frente aqui na palavra, Jesus grita, né? Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Em todo tempo, em todo momento, Jesus chama Deus de Pai. Se você olhar na Bíblia, o que Jesus veio para nos ensinar no Novo Testamento foi sobre a função, o princípio, o primórdio da paternidade. Quando Jesus veio, Ele nos ensinou e nos deu acesso à filiação. Então nós passamos a ser filhos de Deus. E naquele momento, quando Jesus ensina sobre paternidade, mas naquele momento da crucificação, que ele grita, Deus meu, por que me abandonaste? Porque ele ali naquele momento, ele estava repleto, ali ele se tornou pecado para que eu e você fôssemos salvos, pela nossa salvação, pela nossa liberdade. E quando ele fala Deus meu, naquele momento que ele grita Deus meu, é o único momento que ele chama Deus de Deus, para que eu e você pudéssemos chamá-lo para sempre de Pai. Só que naquele momento Deus chorou, as lágrimas correram dos olhos de Deus. Deus ele também se consolou daquela dor, seu único filho estava sendo morto por nós que muitas vezes estamos nem aí para Deus. Por nós que muitas vezes vivemos uma vida completamente distante do Senhor. Por nós que muitas vezes preferimos as propostas, as coisas do mundo e só nos achegamos ao Senhor quando nós precisamos. Por nós que somos pecadores, que somos falhos, Ele permitiu que o seu único filho, a qual Ele tanto amava, fosse crucificado para que a gente pudesse ser salvo e ter acesso à eternidade. Então Deus estava lá em todo o tempo, mas permitiu que aquilo se cumprisse, que a crucificação de Jesus se realizasse para que, por um propósito. Qual era o propósito? A nossa salvação. Alexa, mas aonde está Deus? Ainda mais, Deus está nos momentos de tristeza, nos abraços que você recebe quando você está triste, nas amizades que Deus promove a conexão num tempo onde você está no fundo do poço, nas pessoas que Jesus levanta para poder te abraçar, te consolar, para estender o braço para você, nas surpresas que as pessoas promovem para ti no momento que você está angustiado e aflito, numa comida gostosa que muitas vezes a tua família, tua mãe, o teu pai ou um amigo, alguém que você nem conhece te oferece, numa palavra de conforto, num sorriso. Deus está ali. Deus está em todo o tempo. No meio das nossas aflições, Jesus ele não nos abandona. A palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Talvez você esteja se questionando então, por que, se Deus é tão bom, por que você está passando por tantas dores? Ou por que pessoas tão boas estão passando por tantas dores? Por quê? E quando a gente olha para Jesus, por que Jesus passou por aquelas dores sem merecer? E depois entendemos que na Bíblia que o para quê foi para a nossa salvação. Talvez você esteja se perguntando hoje, o que esteja te gerando dor é por que você está passando por isso. Mas essa dor um dia, ela vai virar uma cicatriz, um dia ela vai virar remédio, você vai entender o para quê de tudo isso. Você vai passar pela aflição, você vai passar pela dor, mas Deus sempre vai entrar com consolo. O salmista fala, olho para os montes e me pergunto de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se Jesus não estivesse se submetido
a crucificação, o propósito da crucificação não teria se cumprido, que é a nossa salvação. Jesus, com toda a autoridade que ele tinha, com o direito que ele tinha, porque ele era perfeito, ele não era pecador, com todo o direito que ele tinha, com todo o acesso ao Pai que ele tinha, ele ainda se submeteu ao Pai, porque ele orou 3 vezes: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja conforme eu quero, mas conforme a tua vontade. Jesus orou por 3 vezes, ele expõe ao Senhor, ele expõe a Deus, ele expõe ao Pai qual era o seu desejo. O seu desejo não era passar por aquela dor, o seu desejo não era passar pela crucificação, porque ele sabia o quanto ele seria açoitado antes mesmo na cruz e também durante a cruz. Se você olha para a crucificação, não tem como você não ser mexido com isso, porque ele não merecia a crucificação. Mas mesmo assim ele se submeteu ao Pai: se possível, afasta de mim essa dor, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja conforme eu quero, mas conforme a tua vontade. Jesus, queridos, não foi poupado da sua dor, Jesus não foi poupado do sofrimento, e nós também não seremos. Nós também não seremos. Só que Jesus continuou olhando para o Pai. E o que o Senhor nos convida hoje é que, mesmo sobre tantas dores, sobre as tuas tribulações, é que você não tire os olhos de Jesus. Assim como aqueles discípulos que estavam dentro do barco, e Pedro, quando caminha sobre as águas com Jesus, enquanto ele olhava para Jesus, ele se manteve firme em cima das águas, mas quando ele olha para a tempestade, ele começa a afundar. Porque quando ele olha para os medos, para as dores que ele está passando, para os sofrimentos dele ali, e ali ele retrata isso em relação àquilo que nós estamos vivendo, nós afundamos. Mas quando nós mantemos os nossos olhos em Jesus, a nossa fé é fortalecida, a esperança do Senhor é gerada no nosso coração. E é possível, mesmo sobre essas dores, encontrar alegria, paz e esperança no meio do sofrimento. Mantenha os seus olhos firmes em Cristo. Eu quero contar um testemunho para vocês, que um momento da minha vida onde eu lembro que eu estava passando por uma crise de ansiedade mesmo, onde eu morava, e eu chorava muito, e estava naquele desespero, e eu mal conseguia respirar, e a minha alma gritava por socorro, os meus olhos fechados, eu chorava muito. De repente, quando eu abro os meus olhos, movida por uma força que veio do céu, que eu abri os meus olhos, eu olho um vidro de óleo de oliva, só que aquele vidro não era só vidro de óleo de oliva. Na Bíblia, o azeite representa a presença de Deus. E quando eu olhei para aquele vidro, instantaneamente o Senhor falou que Ele estava ali comigo. E instantaneamente aquela ansiedade foi substituída por uma paz, porque eu tirei os olhos da crise de ansiedade e olhei para Jesus. Ali eu olhei para Cristo instantaneamente. E quando Pedro afundou, imediatamente, a Bíblia fala, imediatamente Jesus estendeu o braço e puxou ele para cima. Então, imediatamente, quando ele gritou: Jesus, me socorre, socorro, Jesus, Jesus não esperou muito tempo, não, Jesus instantaneamente estendeu o braço. Enquanto você grita por socorro, instantaneamente Jesus promove o consolo, instantaneamente Ele promove o conforto, instantaneamente Ele te acolhe, instantaneamente Ele te consola, é instantâneo. Jesus não vai deixar você ali afundando e não vai estender o braço num grito de dor de um filho. Jesus não vai fazer isso. Ele está aqui presente. Naquele dia, quando eu abri os meus olhos e que essa paz de forma instantânea tomou conta do meu coração, Jesus pediu para que eu fosse até a sacada, e a minha casa não tinha, na época, e nesse momento não sei ainda como tá, mas naquela época não tinha os postes para poder iluminar a minha casa. Como ela era muito no alto, era o céu, eu olhava direto para o céu. Eu sempre falo que era uma casa e depois o céu. E quando eu fui à sacada, a lua estava cheia, e a minha casa estava sendo iluminada pela luz da lua. E quando eu olhei aquilo, porque Jesus me direcionou a ir lá na sacada e olhar aquela luz, ali Jesus falou para mim: independente de qual seja o tamanho da sua escuridão, continue olhando para mim, continue olhando para a luz, que é Jesus. E ali, instantaneamente, eu nunca mais tive crise de pânico, eu nunca mais tive crise de ansiedade, porque eu mantive os meus olhos em Cristo. E talvez, queridos, em alguns momentos, você ainda vai olhar para a tempestade, vai ter dias, mesmo numa maturidade na fé, você vai estar olhando para as tuas dores, vai ter dias que você não vai acordar tão bem assim,
Vai ter dia que você talvez vai duvidar até mesmo da sua fé. Vai ter dias em que você vai se questionar se realmente Deus está ali com você. Você vai questionar as coisas que estão acontecendo com você. Você vai se perguntar o porquê sim das coisas. E você pode fazer isso porque você é filho. Isso não te torna menos filho porque você duvida ou porque você questiona o Senhor pelas tuas dores. Muito pelo contrário, isso te conecta ainda mais ao Pai. O convite que o Senhor tem hoje para mim e para você é que a gente se achegue ao colo do Pai, não com máscaras, não cheio de religiosidade, mas que a gente se achegue como um filho. Talvez você que já seja pai, seja mãe, seu filho quando vai te pedir alguma coisa, ele simplesmente pede. Ele não fica, ele não guarda no coração dele, não vai pedir para não te machucar, não. Teu filho de 5, 6 anos, 4 anos, ele pede para você. Pai, mãe, posso comer tal coisa? Mãe, posso ir com os meus amigos e tal? Mãe, eu posso isso? Porque ele pede. E é isso que Jesus deseja, que a gente tenha essa intimidade. E essa intimidade, esse relacionamento é o que vai gerar em nós aquilo que nós precisamos. É o que vai gerar no nosso coração a clareza de quem nós somos e é o que vai tratar o nosso coração e vai promover consolo e esperança em nós. Então o convite que o Senhor tem para mim e para você hoje é: não se pergunte mais aonde eu estou, porque eu sempre estive aí. A palavra fala 365 vezes para que cada dia do ano a gente entenda: não tenha medo. Para cada dia do ano tem um não temas. Não tenha medo. Isaías 41:10 fala: não temas, pois eu estou contigo. Não desanima, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo, e com a minha vitoriosa mão direita eu te sustento. O Senhor está com você. Continue mantendo os seus olhos para Jesus, independente qual seja o tamanho da sua escuridão. Nunca tire os olhos dele. O Senhor está com você. Olhe para todas as bênçãos e para tudo que o Senhor tem trazido até você, todo o consolo que o Senhor tem gerado para você através da vida das pessoas. E ali você vai ver a mão gloriosa do Senhor se manifestando sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Quero glorificar o nome de Deus por isso. Espero que essa mensagem tenha tocado o teu coração, assim como tocou o meu coração, e que seja uma resposta para você, e não só resposta, mas que gere no teu coração um consolo, um conforto. Lembre-se, Jesus é o teu amigo, Ele é o teu consolador, Ele é socorro presente na hora da angústia. E sobre o teu grito, Ele jamais vai negligenciar o teu grito. Ele sempre está disposto a estender imediatamente os braços dele para poder te resgatar, te acolher e te restaurar. Amém? Eu quero finalizar esse vídeo fazendo uma oração, e se você quer hoje se reconectar talvez com Jesus, talvez você um dia já esteve nesse lugar de intimidade, você já esteve nesse lugar de conexão, você já esteve nesse lugar, talvez por algum motivo você tenha se afastado e você quer se reconciliar com Jesus, escreve aqui: eu quero me reconciliar com o Pai. E se você quer começar a sua caminhada com Jesus, e talvez nessa dor que você está passando, o Senhor está extraindo o melhor óleo, extraindo o melhor azeite. O Senhor está transformando essa dor num remédio para poder curar outras pessoas, mas também está usando essa dor para poder te aproximar dele. E se você quer começar essa caminhada com Jesus, escreve aqui embaixo: eu aceito Jesus na minha vida. Que nesse momento eu vou estar orando por você, orando pela tua casa. Amém, queridos? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de falarmos de Ti, Senhor. Agradecemos por essa palavra, Senhor, que trouxe conforto aos nossos corações, entendimento, Deus, de que o Senhor está conosco, que o Senhor é conosco, que o Senhor habita em nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque mesmo sobre as tribulações, mesmo sobre as perdas, Pai, em nossa vida, Senhor, o Senhor sempre esteve e sempre estará conosco, Pai. Obrigada por nunca soltar a nossa mão, Jesus. Obrigada por ser socorro presente na hora da angústia. Obrigada por ser o nosso amigo, por ser o nosso consolador, por ser o sentido na nossa vida, por trazer sentido na nossa vida, Pai. E por gerar, Pai, sobre meio a tantas aflições e tribulações, ainda assim, esperança no nosso coração. Ainda assim, Pai, a paz e a alegria que excede todo entendimento. Nós te agradecemos, Pai, e nós te louvamos por essa palavra, Pai, dando glória ao Senhor. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigada por estarem aqui. Oro para que essa palavra gere frutos no teu coração e que um dia, talvez você venha aqui nos comentários compartilhar tudo aquilo que o Senhor fez a partir das dores que você sofreu.
O Senhor é contigo, o Senhor nunca vai soltar a tua mão. E o Senhor está presente e Ele chora com você, assim como Jesus. Ele chorou com a morte de Lázaro, Jesus também chora e se compadece das tuas dores. Mas Ele está aí para te consolar e para promover esperança no teu coração, tá bom? Amém? Compartilha esse vídeo, se ele fez sentido com você, compartilha com alguma pessoa que está precisando ouvir essa palavra também. E te espero no próximo vídeo.